Acho que eu vou começando então, gente. Bom dia para todas e para todos que estão aqui. Tô vendo um monte de gente conhecida, Gabi, Roberto Beto, Ale, muita gente, né? Tô feliz da gente estar aqui para poder conversar junto um pouco sobre essa temática que a gente queria que tivesse acabado, mas não acabou ainda, né? Então eu acho que essa. Deixa eu fazer aqui, assim, para vocês me verem. Eu acho que essa foi. Queria começar contando então um pouco da minha motivação, né? De fazer esse momento, da gente poder conversar um pouco. Nós estamos quase fazendo aniversário de pandemia, né? E ninguém imaginou, eu acho que ali no começo, que essa seria uma coisa, né? Que a gente teria que lidar de tantas formas com, né, ser tão criativo e dar conta de tantas coisas como a gente tem tido que fazer ao longo do último ano inteiro. Para quem trabalha nas profissões de cuidado, então, né, para quem é terapeuta, é psicólogo, cuida de famílias em diferentes contextos, para quem está na linha de frente, isso exigiu ainda mais, né, recursos da gente. E a ideia desse evento, né, um evento em duas partes, foi de poder, ela na verdade surge de uma vontade de fazer alguma coisa, assim, qualquer coisa, né? Então, de um daqueles dias que eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho vários, em que eu não estava cabendo dentro de mim, assim, eu falei, meu Deus do céu, isso não acaba, isso não vai passar, e não tem mais jeito, e como é que nós vamos dar conta disso e tudo mais, né? E aí, numa dessa, eu parei, eu tinha dado uma palestra que vai ser a segunda, num outro contexto, falei, gente, talvez se eu puder conversar mais sobre isso, levar, né, alguma coisa que eu aprendi ao longo desse ano para outras pessoas, isso me deu um senso de fazer alguma coisa, e aí já sentei ali, já fiz o folder do evento, enfim, né, já fui nessa aposta de fazer alguma coisa. E então eu chamei o evento de Pandemia Ainda, reflexões sobre viver e sobreviver, né? E ele vai ser um evento em duas partes. Na palestra de hoje eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que eu tenho aprendido tanto teoricamente quanto na prática, que tem a ver com essa diferença entre qual que é essa qualidade, né, que faz a gente se sentir vivo, né? E por que está tão difícil manter e prosseguir e cultivar isso nesses tempos, né? E no próximo, na semana que vem, eu vou falar um pouco sobre esse confinamento íntimo e recursos para a gente dar conta de relacionamentos. É, Para quem não me conhece, né, o meu nome é Pedro Martins. Para quem conhece também, né, o meu nome continua sendo esse. Eu sou psicólogo aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Eu sou mestre e sou doutor em psicologia pela USP de Ribeirão Preto e atualmente eu trabalho como psicólogo clínico, né? É desse contexto da psicologia clínica, então, que eu tenho vivido essa pandemia, sempre sentado nessa cadeira aqui, de frente a esse computador, né? E essa é uma das coisas, né? O nosso mundo relacional, ele está confinado, né? Ele está diminuto, ele está inteiro ou quase inteiro localizado num único lugar. Nesse computador aqui, ao longo do último ano, eu fui psicólogo, eu fui amigo, eu fui, eu fui familiar, eu fui professor. Então a gente, muitos dos nossos, né, das nossas posições na vida, muitas das coisas que a gente vive aconteceram de um mesmo lugar. E isso tem sido muito desafiador, né? Eu ouvi uma pessoa falar uma frase outro dia que eu achei bem interessante, que é: numa tentativa de achatar a curva, nós acabamos achatando a nós mesmos, né? E essa sensação de achatamento, né? Essa sensação de
sobrevivência mesmo que a gente foi colocada, eu acho que é sobre ela que eu vou querer falar um pouquinho hoje. Como a gente tem só 1 hora, eu programei um tanto de coisa para falar, e aí, se der tempo, a gente faz perguntas, senão a gente conversa depois sobre o que ficar. Vamos ver como é que a gente caminha aqui. E então eu preparei alguns slides e eu vou compartilhá-los com vocês para a gente poder seguir a ideia, né? Então eu chamei essa palestra hoje de Sentir-se Vivo em Tempos Desafiadores. E antes de eu passar para ela, né, ainda na apresentação, quem quiser falar comigo, meu e-mail é esse aqui. Eu estou no Instagram como Pedro Comenta, onde eu falo umas borrachas de vez em quando, e um pouquinho mais sério, esse é para terapeutas e psicólogos no intervenções.terapêuticas. Eu baseei a ideia dessa palestra em uma diferença, né, ou em um conceito que uma terapeuta de família e de casal, que eu gosto muito, uma psicóloga belga, mas que ela mora nos Estados Unidos, chamada Esther Perel, ela faz entre viver e sobreviver. E eu vou dividir a minha fala aqui hoje na importância da gente passar, ter um entendimento da diferença entre esses dois conceitos e como que a gente pode cuidar nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, tanto do nosso sobreviver quanto de voltar a viver. E o contexto de onde ela vai tirando nessa distinção que ela criou aí entre esses dois conceitos a Esther é filha de sobreviventes de judeus sobreviventes do Holocausto. Então, ela foi criada numa vila na Bélgica, apesar dela ser de origem polonesa, se eu não me engano, toda de sobreviventes. E ela dizia que ao longo da trajetória dela, ela foi percebendo que havia dois tipos de famílias naquela vila, naquela comunidade que ela estava. Tinham famílias que tinham sobrevivido aos campos de concentração e tinham famílias que tinham voltado a viver. As famílias que sobreviveram eram aquelas que, apesar de estarem vivas, se fecharam. Sobreviver levou elas a se protegerem, a criarem essa casca, essa camada de fechamento. Eram famílias onde ela descrevia muito, a gente chama da culpa dos sobreviventes, né? Do porquê eu, porque todos os meus familiares se foram, porque os meus amigos se foram. Então, já que eu sobrevivi, eu preciso continuar me protegendo. O mundo é um lugar perigoso, eu não posso abrir a guarda de novo. E diferente dessas famílias, ela fala que ela foi criada numa família que voltou a viver. E essas famílias que voltaram a viver, ao invés delas se perguntarem por que eu, elas diziam, bom, porque eu sobrevivi, eu tenho que viver uma boa vida daqui para frente. Essas famílias eram aquelas que entenderam, a partir da experiência do sofrimento, o valor da vida, o valor de estar vivo. E dentro disso, ela fala que ela teve o privilégio de ser criada numa dessas famílias. Ela foi criada, então, numa família onde havia muita música, muita leitura, muita diversão. Essas famílias, elas se jogavam, então, de volta na vida, tentando entender tentando não, a partir de um entendimento implícito de que a vida era um presente para ser vivido. Então, elas deviam continuar. E desde que eu vi essa história pela primeira vez, eu achei essa conceituação, né, essa diferenciação entre viver e sobreviver muito útil. E agora eu vou propor da gente olhar para o momento que a gente está vivendo, né, como sociedade, como um momento que nos convidou a todos, né, a um modo de sobrevivência. E se a gente for pensar nisso, o que tem embutido nesse modo de sobrevivência? A gente, de fato, literalmente precisou se fechar. Se fechar em casa, se fechar dentro das nossas máscaras. A gente precisou se fechar no nosso contato corporal, então na nossa expressão, opa, não chega perto de mim, né? Tem alguém vindo de lá, eu preciso atravessar a rua. Esse movimento de sobrevivência que foi explicitamente pedido de nós por um motivo que é
importante e que realmente está além de nós. É um motivo que é maior. Uma pandemia que a gente não controla, que a gente não tem, a gente não escolheu viver ela, e ela está para além de cada um individualmente. Então, eu tenho refletido muito a partir da minha prática, né, desses conceitos, sobre como esse movimento de sobrevivência tem tornado difícil a gente sentir que a gente está vivo, a gente sentir que a vida vale a pena. Porque todas aquelas coisas que de fato fazem a gente vibrar, faz a gente sentir que, nossa, que delícia estar aqui, de repente elas foram arrancadas de nós, né? As nossas festas, o nosso contato espontâneo com os amigos, aquele olhar que a gente troca com um estranho no metrô, ou no ônibus, ou na rua, e de repente a gente olhou a mesma coisa e a gente se conecta a partir daquilo. Experiências de espontaneidade, de vibração, de coisas que simplesmente acontecem, elas foram arrancadas de nós do dia para a noite. E mesmo para quem não seguiu todas as recomendações de isolamento, eu acredito que essas pessoas também foram afetadas, porque a vida não continua a mesma, né? A gente tem uma tensão, tem um movimento de fecha, de abre, tem mortes, né? Tem 250 mil mortos quase nesse país. As mortes vão chegando perto. Então, a gente teve que se fechar de alguma forma para sobreviver. E essa é a primeira reflexão que eu quero trazer aqui hoje, né? Sobreviver, então, por definição, dentro dessa conceituação que eu estou trazendo, ela diminui o nosso senso de vibração, de vitalidade, de vida. E o que eu quero argumentar aqui primeiro eu não acho que seja útil e nem inteligente e nem possível simplesmente sair do modo sobrevivência e vamos voltar a viver. Por quê? Porque a gente está vivendo numa pandemia e isso não vai ser possível. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar nós estamos no modo sobrevivência e isso está acontecendo por uma razão. Então, eu sei que tem alguns discursos que às vezes vêm numa tentativa de fazer o bem, eu vou dizer assim, né, que faça o melhor desse momento, você pode encontrar novas formas de ser você, vamos nos reinventar. Eu queria começar argumentando que, peraí, vamos mais com calma, jovem, né? Antes da gente pular para esse lugar, vamos lembrar que faz sentido a gente estar um pouco mais fechado. Foi isso que foi pedido da gente. E aí eu vou começar então falando disso, né? Que há muito valor para ser encontrado na gente olhar para além do nosso bem-estar individual nesse momento, simplesmente, né? Então, eu acho que esse modo sobrevivência, essa pandemia, isso que a gente está vivendo, tudo isso que a gente está vivendo, ele é um convite a gente a se olhar e questionar dois conceitos muito centrais que a gente vem levando na vida. O primeiro deles é o conceito do valor do indivíduo como a grande potência central do mundo. Tudo no mundo é sobre o indivíduo. E essa pandemia está contando que não é sobre o indivíduo. As minhas ações, elas são parte de um contexto maior. Elas afetam outras pessoas. A minha possibilidade de viver está intrinsecamente conectada com essa sociedade no meu entorno, né? As decisões que um presidente toma, por exemplo, de não vacinar uma população ou de não investir numa população, eu não tenho nada a ver com a decisão que ele tomou individualmente lá, mas isso afeta quanto tempo eu vou ter que aguentar, isso afeta quanto tempo o meu senso de esperança, isso afeta um monte de coisas. Então eu acho que esse é o primeiro questionamento aqui. Isso não é sobre você, e muitas vezes parece contraintuitivo, né? Mas é um processo de saúde mental e de autocuidado a gente lembrar que as coisas nem sempre são sobre a gente, que elas às vezes são sobre outras esferas da vida social. E o segundo conceito que eu queria trazer aqui é o conceito de bem-estar. A gente naturalizou a ideia de que a gente tem que se sentir bem
como se isso fosse um dado e como se isso fosse um direito, né, garantido. E eu acho que é um a priori, vamos dizer assim, né? E eu acho que, claro, né, de que gostaria eu de me sentir bem, mas assim, o tempo todo. Mas eu acho que o modo sobrevivência vai contando para a gente que tem alguns momentos que tem coisas mais importantes do que simplesmente a gente se sentir bem o tempo todo. Tem coisas como o coletivo, tem coisas como dar conta do que tem que ser dado conta agora, e eu acho que questionar esses dois conceitos, né, o indivíduo como centro do mundo e o bem-estar como um direito, um conceito privilegiado que a gente tem que cuidar sempre, não significa dizer que eles não são importantes, mas eu queria colocar eles entre parênteses, porque eu acho que nós estamos sobrevivendo um tanto agora, e eu acho que lembrar disso, em primeira instância, pode ser muito útil. Eu vou trazer agora, então, 3 ideias do que eu acho que pode ser, que acho que podem ser importantes para a gente potencializar, então, sobre a ideia da sobrevivência. O que dá para fazer a partir desse entendimento que eu trouxe aqui? Chamei de ideias para sobreviver. São parênteses, né? Quando eu fiz o folder dessa palestra, né? Eu peguei essa foto aqui que eu tinha tirado uns dias antes, e aí meu marido falou, credo, ficou muito sombrio esse folder, coloca um pouco de cor nisso. Eu falei, não vou colocar, essa deu certo, é essa sensação que eu estava buscando, né? Porque eu acho que tem, esse modo de sobrevivência tem um tanto disso, né? Assim, parece que a vida perde um pouco da cor, perde um pouco do brilho, perde um pouco da graça. Então foi de propósito que eu usei essas cores tudo basé, assim, e acho que essa resposta dele me contou que funcionou. Mas então, se a gente for pensar, né, a partir do pressuposto de que nós estamos no modo sobrevivência, o que a gente pode cuidar, olhar, prestar atenção que nos ajuda a viver esse momento? A primeira ideia que eu quero trazer, então, é a ideia da aceitação. Eu chamei aceitação da vida e aceitação dos sentimentos. Quando eu ouvi esse conceito a primeira vez, o conceito de aceitação, ele me incomodou. Eu lembro que eu pensei, né, o rebelde que existe em mim pensou assim, mas aceitar? Não, a gente tem que transformar, né? A gente não pode se calar, a gente não pode simplesmente parar. Aceitar é uma coisa que é ruim. Mas depois o que eu fui entendendo é que aceitar não significa se conformar. Essas são duas coisas que são diferentes. Quando eu falo aceitação da vida e dos sentimentos aqui, o que eu estou querendo dizer é aceitar a vida é entender que esse momento que a gente está vivendo, ele está acontecendo. Ponto. Não existe nada, nenhuma forma individual, interna, do meu desejo que vai mudar isso por conta própria. O que a gente tem que fazer é aceitar essa realidade e entender como é que nós vamos nos posicionar diante dela. Ficar esperneando que tá ruim não resolve nada. Negar que algo está acontecendo, além de não resolver nada, acrescenta novos problemas. Então, quando a gente pensa que a gente está sobrevivendo, para mim a ideia da aceitação, né, é a ideia de pensar assim, a vida às vezes é uma bosta. E é isso aí, ponto. Pedro do céu, mas não acredito que eu vim aqui na sexta de manhã para ouvir isso. A contradição aqui, gente, é que a partir do momento que você aceita que a vida às vezes é ruim e que tem coisa que não tá legal mesmo e que não tem o que você fazer, você para de debater com esse ponto. E quando você para de debater com esse ponto, você consegue se reposicionar. Você respira e você pensa, bom, o que eu vou fazer diante disso que está acontecendo? E isso já conta um pouco do que eu estou chamando de aceitar os sentimentos. Aceitar os sentimentos é lembrar que tudo que a gente sente, por melhor ou por pior que seja, tudo que a gente já sentiu na vida algum dia passou e passa. Isso significa que quanto mais a gente corre do que a gente está sentindo, eu preciso me sentir bem. Não, mas eu tenho que fazer alguma coisa.
pior aquilo fica. O exemplo que eu gosto de dar é, eu falo, quando eu era criança eu tinha mais ou menos medo de escuro, e se eu era o último na sala de casa para ir dormir, eu tinha que desligar a luz. Então eu me lembro que eu batia a mão no interruptor e ó, saía correndo. Mas a sensação é, quanto mais eu corro, mais parece que o escuro vai me pegar. Aceitar significa, e eu lembro de quando eu comecei a fazer isso, apagar a luz e mesmo com medo andar devagarzinho, pensando, eu só tô com medo, vai passar. E quando você faz isso, pode ser meio aterrorizante por um momento, mas depois você vai entendendo que passa. E essa aceitação, eu acho que ela é uma base muito boa para a gente, então, poder acessar outros recursos que a gente tem. Queria só falar, eu tirei essa ideia da aceitação da vida, da filosofia estoica, e essa da aceitação dos sentimentos, da terapia de aceitação e compromisso. Eu gosto de ir dando as referências, né, que nem sempre fui eu que inventei as coisas. Segundo ponto, então, da ideia de sobreviver, ideias para sobreviver. Contemplar a finitude. Eu venho percebendo, né, que nas conversas com os meus clientes, nas minhas conversas na minha própria vida, como a morte e o fim são coisas que a gente não pensa sobre, a gente não contempla elas, a gente foge dessa ideia. E também da filosofia estoica, eles vão propor que uma vez que você para e você olha de frente para o fato de que as coisas acabam, isso te dá um novo senso de apreciação do processo, do que está acontecendo agora. Essa pandemia, infelizmente, já levou 250 mil pessoas, aqui no Brasil só. Não dá para a gente fingir que as coisas não acabam. E o que eu acho que ela me convida a pensar, então, é o que a gente pensa sobre a vida de diferente quando a gente está frente à ideia de que ela vai acabar. Eu acho que ela convida a uma reflexão filosófica mesmo sobre o que é a morte para mim. Como é que eu lido com o fim? E eu fico pensando, e isso é uma reflexão pessoal, que a gente tende muito a colocar as coisas lá nos fins. A gente sempre tende a avaliar muito por resultado. E para mim, Pedro, especificamente, a gente tem alguém com o microfone ligado, se puder desligar, por favor. E para mim, especificamente, quando eu penso sobre o fim, isso me convida a olhar para o agora. Quando eu penso que vai acabar, eu penso, qual vida que eu estou vivendo desde já? Por que dói tanto pensar que vai acabar? O que pensar que vai acabar me leva a entender que eu valorizo desde agora? E como é que eu cuido melhor disso que eu valorizo? Então, contemplar a finitude, eu acho que é um bom convite que o modo sobrevivência nos faz. E talvez vocês percebam que isso é muito diferente do modo sobrevivência. Meu Deus do céu, está tudo acabando, e o que eu vou fazer? A gente sai do desespero e, de novo, a gente se coloca numa posição de entender que isso faz parte da vida. Não estou falando que é fácil, porque não é. Mas eu acho que olhar de frente e refletir sobre isso pode ser muito transformador. E a terceira e última ideia que eu quero trazer sobre as ideias para sobreviver é a ampliação dos contextos de sentido. Ela está intimamente ligada com aquela ideia do indivíduo como não sendo o centro do mundo. Para mim, quando eu penso, eu não vou aguentar mais, eu vou meter o louco e vou fazer o que eu quiser. Daí eu penso um pouquinho mais, eu estou conectado com o que nesse momento? Bom, estou conectado com o meu senso individual de prazer, de desejo, de vontade, do que eu não dou conta. E muitas vezes, quando eu penso, isso não é coerente com o mundo que eu quero viver. Fazer isso é me posicionar em sociedade de um jeito que não é coerente comigo. Então, quando eu amplio o meu contexto de sentido, eu posso contemplar outras formas de ação, outras formas de me posicionar. E eu acho isso muito importante. Eu estou falando o meu exemplo, né? Isso é o que eu
é o que eu penso, mas eu quero convidar vocês a pensarem os de vocês. Se na hora ali do desespero, né, você, ao invés de pensar só sobre o que você individualmente precisa, você pensar então que outros contextos, que outras relações, que instituições, que sociedade está em jogo aqui para mim, talvez nesse, conectado com esse outro contexto, as coisas façam sentido para você de alguma outra forma. Eu vou tomar água. Bom, essas são as ideias para sobreviver que eu queria trazer. E aí, vamos falar sobre viver então agora, né? Eu vou voltar lá na Esther Perel, que é de onde eu tirei esse conceito, e ela vai dizer que sentir-se vivo tem a ver com o que ela chama do erotismo, da energia erótica. E o erótico para ela é essa energia de vida, que tem a ver com a sensação de espontaneidade, de energia, de vibração, de acaso, de brincadeira, de surpresa, de diversão. Erótico que não é conectado necessariamente a sexo. A gente pode ter experiências eróticas, extremamente eróticas, em contextos não sexuais. É só você pensar, por exemplo, quando você se encontra com aquele grupo de amigos que mais faz bem, que você mais gosta de estar junto, e o quanto o senso de vibração, de vida está presente ali. Para mim, uma conexão com essa energia é quando eu dou uma palestra, por exemplo. Quando eu estou conectando ideias, quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou vendo que aquilo faz sentido, eu estou muito conectado com esse senso de vida. E a gente pode ter experiências sexuais que são zero eróticas, e eu não preciso nem convidar muito, a gente não precisa nem pensar muito para pensar como que isso acontece, né? De ter um sexo que às vezes é mecânico, que você não está ali e que não tem erotismo nenhum. Então, o erótico aqui, como essa energia de vida, ele tem a ver com isso, ó, espontaneidade, energia, vibração, acaso, isso que só acontece, assim, esse senso de brincar, de não levar tudo a sério, de surpresa, de se divertir. Então, as minhas ideias para viver, elas vão ter a ver com pensar como a gente pode se reconectar ou convidar para dentro da nossa vida essa energia erótica. E para isso, eu queria fazer um convite para vocês, que é, eu vou dar 3 minutinhos aí para você listar 3 experiências eróticas ou de vida que você sentiu falta no seu último ano. Pensa nas 3 primeiras que te vierem, assim, né? Enquanto vocês vão pensando, eu vou dando exemplos aqui, né? Pode ser, como eu, uma dessas experiências era viajar para fazer curso. Porque nesse curso eu estou juntando muitas coisas que me fazem sentir vivo. Que é aprender, que é estar em comunidade, que é ver um monte de gente que eu só vejo naqueles cursos e que está todo mundo alegre de se encontrar, que é o bar que a gente vai logo depois que a gente sai, que é estar numa cidade, normalmente é São Paulo, em que ninguém me conhece. Isso me conecta com essa energia de vida. E eu senti muita falta disso no último ano. Outra experiência que talvez tenha a ver com essa energia erótica, para mim é a experiência de estar na casa dos meus pais. Mas não só estar lá, eu tenho ido lá de máscara e à distância, sobrevivendo, mas estar lá espontaneamente, deitar no sofá deles e virar para o lado e só dormir e acordar eles estarem lá. De não ter que olhar um para o outro e ficar pensando que assunto a gente vai conversar, de não ter que gritar porque o som não sai na máscara. Essa é uma experiência que me faz me sentir muito vivo e que eu senti muita falta nesse ano. Então, estão aí, ó, dei alguns exemplos, né? Pode ser que seja a experiência de paquerar, pode ser que seja a experiência de sentir o vento no seu rosto enquanto você faz exercício. Pode ser a experiência de conversar com uma pessoa nova que você nunca conheceu e que você nunca mais vai ver. Lista elas aí. E depois o meu convite para você é pensar de que jeito, o que elas dizem primeiro sobre o que você valoriza na vida. O que elas dizem sobre o que te faz sentir vivo no mundo? E como é que a gente vai poder, de alguma forma, te reconectar com isso? E agora eu vou trazer algumas ideias para vocês, que eu estou chamando de ideias para viver. Para sobreviver eu trouxe 3, para viver eu trouxe 6. Então vamos lá.
A primeira é a imaginação. A Esther diz, quando... Como é que é? Esqueci a frase, mas o que ela quer dizer, mas o sentido da frase que eu ia trazer é a imaginação, isso, lembrei. A imaginação é a nossa liberdade no cárcere. Isso significa que esse senso erótico ele tem a ver com os nossos sentidos em conexão com o mundo, mas principalmente ele tem a ver com a nossa capacidade de imaginar, com a nossa capacidade de transcender, de ver o que está aqui, mas não só o que está aqui, de ir além do que está aqui. E o exercício que essa ideia para viver me convida a fazer é a gente ativamente exercitar as nossas imaginações. É a gente poder, então, criar contextos de sonhar com algumas coisas. O que você vai fazer assim que você puder viajar? Qual que é o lugar, né, que você vai? Explora lá no Google Earth, vai ver a rua daquela cidade, faz a conta de quanto vai custar, compartilha isso com um amigo. Qual amigo ou amiga que você queria que fosse com você? Transforma esse sonho imaginado numa imaginação compartilhada, concreta. Um exemplo de imaginação que isso foi no começo da pandemia. Uma amiga me escreve: Pedro, vamos fazer um Skype sexta-noite? Falei, vamos. E ela começou uma brincadeira e eu dei corda. Ela disse assim: você quer que eu reserve mesa para quantos? Falei, vamos só nós dois. Ela, então tá bom. Tô ligando no bar Facebook, porque lá tem um garçom que ele é meu parça. Eu chamo ele de Zuck, que é o Zuckerberg, né? Então vou pedir para ele reservar a mesa para a gente. E essa bobeirinha, essa brincadeira, rendeu para a gente um monte de conversa entre a segunda que a gente marcou e a sexta. Nossa, será que vai estar cheio o bar? Vou pedir para o Zuc separar uma garrafa de vinho para mim, hein? Ah, não, eu já tenho um uísque que está lá. De novo, para além do nosso encontro, a antecipação do encontro, a imaginação do encontro, isso me reconectou ali naquele momento com essa energia e essa experiência de vida. Aqui eu quero fazer um asterisco. Não está na atividade específica. Não é assim, gente, então vai lá e marca, brinca com seu amigo assim. Tem dias específicos que conversar com um amigo para marcar um Skype me entristeceu muito nessa pandemia. E aí eu volto lá para sobreviver, e tudo bem. Mas tem outros dias que foi justamente conectar com essa imaginação que me fez sentir que eu estava vivo. Essa é a diferença. Outras ideias de imaginação. Fazer uma noite, né, com quem você mora, separar um pouco das coisas. Né? Então, nesse dia, vamos fazer um jantar só para nós dois, ou um jantar para a família. Que coisa gostosa que a gente vai comer junto. Qual música a gente vai ouvir? Imaginar é transcender. E a imaginação, vou repetir, é a nossa liberdade no cárcere. Segunda ideia para viver. Estar em contato com as nossas sensações físicas. Eu não sei vocês, mas muitos dos meus clientes e eu também temos sentido o nosso corpo adormecido, entorpecido. Um corpo que não tem sido demandado dele. Sobreviver custa, né? Custa energia, custa um monte de coisa. E aí, retomar o contato com esse corpo de outras maneiras é uma ideia para voltar a se sentir vivo. Coisas poucas do tipo, como é que o doce que eu mais gosto toca a minha língua e derrete? Como é que eu sinto quando eu tomo um banho na minha temperatura preferida e eu presto atenção na água escorrendo pelo meu corpo? Como é quando eu vou fazer um exercício físico e eu estou atento ao suor que está escorrendo em mim? Aquele suco que eu fiz, como é que ele toca o meu corpo, o suco com muito gelo, num dia quente? Ou ao contrário, como é que esse café desce aqui e me aquece? Eu estou conseguindo passar só exemplo de comida, né? Isso diz alguma coisa sobre mim. Mas não é só sobre comida. Eu acho que retomar esse nosso lugar de contato com o nosso físico, para além da sobrevivência,
é uma ideia importante para a gente voltar a viver. Terceira ideia, o contato com a natureza. Isso foi uma das coisas que mais me salvou aqui. A gente está preso entre quatro paredes. O nosso campo de visão está limitado, né? Estar em contato com a natureza ajuda a gente a estar em contato com sensações físicas, ajuda a gente a imaginar, ajuda a gente a estar em contato com alguma coisa que é maior do que a gente, com alguma coisa que não é. A natureza não está no nosso controle. A natureza é, ponto. Ela não sabe que está vivendo, que a gente está vivendo pandemia. E ela continua acontecendo. Uma coisa que eu adoro comecei a observar, eu não via antes, né? Os diferentes tipos de passarinho que vão na chácara onde de vez em quando eu visito, né? Eu fui percebendo as interações entre eles. Tem uma tartaruga lá, três tartarugas na verdade. O modo como elas entendem a hora que eu chego, como chegou a comida. Eu não sabia que tartaruga entendia isso. E ela vem desesperada e ela fica perto de mim e tentando ir embora. Esse contato com a natureza tira a gente de dentro da gente e coloca para apreciar a vida de uma outra forma, onde a gente muitas vezes pode se sentir vivo. Mais do que isso, o contato com a natureza tem a ver com aquela ideia de sobreviver também, que é a natureza tem um tempo que é dela. Tanto faz se a gente está sofrendo, tanto faz o que a gente acha. E muitas vezes contemplar isso é, é reconectar com um certo senso de humildade, que é muito importante aqui. Essa pandemia não é sobre mim, ela é sobre tudo. A natureza faz isso e a história faz isso também. Quando a gente pensa que a gente vive momentos históricos, o que é um dia, o que é um ano para a história? Não é nada. Então, eu acho que reconectar com isso também, entender que a gente é parte de uma coisa maior do que a gente, também pode dar um senso de que a gente está vivendo nesse mundo, que ele faz parte de nós e nós fazemos parte dele. Criação, fazer coisas com as mãos, né? O computador, o olho, o raciocínio, pensar, pensar, pensar. Quando a gente cria, quando você cozinha, quando você costura, quando você pinta, quando você desenha, quando você toca um instrumento, quando você mexe com argila, quando você arruma o cabelo do seu colega, da sua colega, quando você maquia alguém, qualquer coisa que seja com as mãos, em que você percebe que a sua atividade produz alguma coisa, que alguma coisa passou a existir no mundo porque você existe. Isso nos conecta, tem o potencial de nos conectar com esse senso de vida. E também de nos desconectar dessa noção hiperracional que a sobrevivência nos coloca. Porque para sobreviver a gente tem que estar atento o tempo inteiro. Pôs a mão aqui, não põe a mão no nariz. Olha a pessoa vindo ali. Então, num espaço seguro, em que você pode criar, estar em contato com as mãos, desconectar desse lugar pode ser uma forma de sentir que você voltou a viver. Mais duas, hein? Ações para além de si. De novo, tem a ver com parar de olhar para o próprio umbigo. Como eu vou me sentir bem, como eu vou me sentir vivo, como eu vou dar conta, esse discurso do eu, a gente precisa parar de falar disso o tempo inteiro, de achar que é só isso que importa. Olha para além de você, tem tanta coisa você feita no mundo, como é que você pode contribuir? Onde você se sente útil, onde você sente que você faz diferença. Não precisa ser grande, não. Pode ser pequeno. Mas pensar essas ações para além de si, elas geram um contato, né? Essa ideia de que a sua existência faz diferença, não só para você, mas para os outros, ela é muito potente. Inclusive, olhando para trás, foi assim que eu pensei em fazer essa palestra, né? E, gente do céu, preciso sair desse meu sofrimento. Será que se eu levar alguma coisa que eu estou pensando, uma reflexão para outros, isso pode fazer diferença? E eu conto para vocês que, tem ação além de mim, tem imaginação. Nossa, como é que será que eu vou fazer? Quem será que vai participar? Cada pessoa que eu convidei, que isso gerou uma expectativa, tudo isso vai reconectando a gente com esse senso de vida.
E, por fim, reconectar com algo importante. Teve uma pessoa num grupo que eu fiz que falou assim, essa pandemia foi interessante porque eu coloquei alguns projetos em suspenso e tirei outros da caixa. E eu fico pensando nessas caixas que a gente vai guardando os nossos projetos, o que as coisas importantes vão passando, que as coisas importantes, que as coisas que você sempre quis fazer que foram ficando para trás. Como é que você pode trazer elas de volta aqui para o seu momento, para o que você está vivendo agora? Você talvez tenha um pouco mais de tempo para fazer isso, ou então não. Como é que reconectar com algo que você foi deixando de fazer porque, não, daqui a pouco a pandemia passa e eu volto. E se não vai passar tão rápido? Como é que eu me conecto de novo com o que faz me sentir vivo? Claro, tem um monte de limites, mas aí voltar para todas as outras ideias. Tem alguns potenciais também. Bom, eu acho que é isso que eu preparei para a gente falar por enquanto. Queria agradecer todo mundo que está aqui. Deixa eu voltar aqui. Isso. Me ouvindo, né? Pela paciência, pela atenção de vocês. E como a gente tem mais 15 minutinhos, talvez a gente tenha tempo de conversar um pouco, assim, né? Queria convidar, se tiver talvez umas 3 pessoas para fazerem uma pergunta, um comentário, trazerem uma reflexão. Às vezes eu ouço vocês e aí depois eu comento para a gente fechar. Tem alguém que está com vontade de compartilhar? Pode ser tanto no chat ou abrir o microfone. Oi, Pedro. Oi, gente. É bom ver rostinhos que eu tô com saudade. Eu fiquei pensando que foi muito legal o jeito que você separou as coisas e identificando o que tem me salvado mesmo, me feito sobreviver e muitas vezes viver, porque eu me sinto privilegiada com alguns recursos que eu tenho, como ter contato com a natureza, mais do que outras pessoas. E acho que separar, assim, ajuda a dar sentido que pode ser outro recurso para sobreviver e viver, né? Uhum. É isso que eu fiquei pensando. E obrigada por compartilhar. Obrigado, Ângela. Acho que eu vou ouvir todo mundo e depois eu comento também. Muito obrigado, Ângela. Quem dá mais? Pedrito, posso ir? Pode, cadê você, Mari? Deixa eu te ver. Sou eu ou alguém falou comigo? Você. Ai. Certo? Adorei, já queria te agradecer. E uma das coisas que me fez pensar assim a todo momento, que tá pulsando aqui na minha cabeça, é justamente essa separação, assim, que no começo eu achei que não ia fazer muito sentido para mim, a separação de sobreviver e viver. Aí no final eu falei, nossa, e o legal é que é a separação ali, dá nome, né, na verdade, para algumas dessas coisas, me fez pensar não só na importância de perceber que, nossa, tem alguns momentos aqui que eu preciso explorar um pouco mais e outros está tudo bem, mas também de reconhecer, assim, sabe? Parece que eu fui passando um filme na minha cabeça de reconhecendo, nossa, esse momento aqui, eu estava nesse estado, eu estava com essa intenção, enfim. Eu fui recapitulando aí algumas coisas e é isso. Eu Uhum. comentar muito mais coisa, mas eu acho que eu tô com a cabeça pensando em tantas questões que eu nem vou comentar tudo, senão vai prolongar muito. E é isso também, me fez pensar em muita coisa. Ainda tô pensando. Obrigada. Obrigado, Mari. Mais um? Tem mais alguém? Quem é? Flávio, pode falar. Essa questão da separação do sobreviver e do viver, eu fiquei pensando em quanto isso também é um corte de classe, né, Pedro? Porque eu sempre fui muito privilegiada, assim, né, de classe média, e foi uma das primeiras vezes que eu tive um corte, sabe?
que eu pude viver uma privação, Uhum. né, em relação às questões de recursos materiais mesmo, assim, né? Então, de não poder viajar, sabe? E eu falei, nossa, é muito... E as pessoas de classe baixa vivem isso o ano inteiro, o tempo todo, o dia inteiro, né? Isso não existe no repertório de vida delas, né? Muitas vezes a escolha de poder ter essa liberdade de ir e vir, né? De um trânsito, né? Então, aí eu fico pensando do que seria o significado. Esse corte de classe também faz sentido, né? Para qual o sentido que se dá, né? Para o sobreviver e para o viver em diferentes classes, né? Em diferentes aspectos. Isso. Essa coisa do viajar não faz parte do repertório de vida de muita gente, né? Então, também me trouxe essa ampliação de reflexão, sabe? Muito legal. E eu falo que uma brincadeira que eu faço é assim que rico tem até privilégio na hora de sofrer, né? A gente pode não ir num dia de trabalho, a gente pode fazer esse tipo de coisa, né? Se termina um relacionamento, se tem uma morte de algum parente, né? E o pobre não, sabe? O parente faleceu, no outro dia ele já tá, né? Então, ter vivido esse momento de privação me fez, dentre poucas outras coisas que eu já tinha vivido, refletir nesse corte de classe, de como o sentimento também é localizado, né, nos nossos contextos. Assim. É isso. E obrigada. Muito legal. Eu vou começar de trás para frente, então, né? E, Flávia, eu fiquei pensando quanto que essa reflexão, né, parece que te ajuda a também se reposicionar diante de outros contextos, né? Assim, de contextos maiores e que são diferentes e de coisas que são muito naturalizadas na vida, né? Que a gente não para pensar e perceber. E como nisso tem um aprendizado e uma experiência significativa do seu próprio lugar, né? Então eu acho que essa para mim é uma ideia muito importante, assim, né? Da gente esse convite de sair de dentro do nosso próprio lugar e ir para outros. E eu acho que você faz um convite bem interessante da gente pensar nesse recorte de classe aí importante. E aí eu acho que eu vou comentar sobre a Ângela e a Mari, né? Elas me fazem pensar sobre como é importante a gente nomear as coisas, né? Assim, parece que quando a gente vai dando nome, aquilo surge e existe de uma determinada forma para nós, né? Aquilo fica acessível de determinadas formas que antes não estavam. E aí uma ideia que eu tinha esquecido, que vocês me lembraram agora, é de, tendo dado esses nomes, né? Eu acho que um recurso muito útil é a gente circular ou se manter em movimento entre movimentos de sobrevivência e movimentos de vivência, sobreviver e viver. Porque eu acho que esse período que a gente está vivendo, mais do que nunca, ele pede isso. E se o convite é só para ficar né, na sobrevida aqui, eu acho que não vai dar para viver o tempo todo, ponto. Mas eu acho que tentar, de alguma forma, manter o movimento é alguma coisa que me parece muito útil e muito potencialmente saudável também, né? Então, eu acho isso muito importante. Estou vendo aqui no chat, né, algumas pessoas falando, já li Andressa, li Isabela, li Beto, muito obrigado, gente. Bom, acho que eu vou fechar por aqui, então. Queria agradecer todo mundo. Eu vou ver se eu coloco isso aqui disponível em algum lugar, se vocês quiserem mandar para outras pessoas. E semana que vem a gente vai falar um pouco sobre recursos de relacionamento para esses tempos de virar, né, de viver tão confinado com as pessoas. Quem puder estar aqui junto de novo, eu vou achar muito bom e vou ficar muito feliz. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, viu?